aí, galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e agora nós vamos falar sobre Teorema de Tales, Teorema da Bissetriz Interna, tá? Módulo 12 do livro 1. Então, Teorema de Tales. Tales foi um cara muito importante na antiguidade, porque ele percebeu esse teorema, né? A partir de medir monumentos reais, assim, que tinham na época dele e tudo, ele conseguiu perceber que as ampliações e reduções, né, elas realmente funcionavam. Então, o que você precisa saber? A gente trabalha assim, o que eu preciso saber? O que é importante de verdade? Você tem que saber o seguinte: se você tem um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, quando a gente faz esse desenho aqui, que é o desenho mais tradicional, né? Eu vou ter aqui alguns pontos de interseção. Esses pontos aqui, ó, A, B, C, D, E e F, tá vendo? Eu vou conseguir ter aqui, então, dois pares de duas retas não paralelas, né? Que estão cortando aí um feixe de retas paralelas. Então, por isso a gente vai ter essas retas aqui. Então, a garantia inicial é o seguinte: reta R, reta S e reta T. Essas três retas, elas são paralelas entre si, ou seja, elas nunca vão poder se encontrar, tá? Essas duas barrinhas significam paralelas. Então, quando a gente faz, então, o traço das três retas paralelas cortadas por duas transversais, a gente acha esses pontos de interseção. O que a gente vai ganhar nisso? A gente vai ganhar alguns segmentos de reta, certo? Então, a gente tem aqui, olha, segmento AB, tá vendo? O DE. A gente vai ter o BC e o EF, tá vendo? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer várias coisas, várias coisas. A gente pode falar o seguinte, que quando eu pego a medida do AB e divido pela medida de BC, eu vou ter o mesmo resultado do que se eu pegar a medida do DE e dividir pela medida do EF, certo? Isso aqui é muito interessante porque então eu vou ter uma relação de proporcionalidade, né? Se as medidas dessa reta aqui, se uma delas for o dobro, a outra também vai ser, entendeu? Elas vão seguir sempre essa mesma proporção, tá bom? Por isso que a gente vai resolver aqui usando razões e proporções, né? Fazer uma regra de 3 no final. Então, quando o pessoal fala assim, teorema de Tales é fácil, é só fazer uma regra de 3. Sim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as várias regras de 3 possíveis de serem montadas. Qual é o porém? Qual que é o perigo? Aí é que vem a questão. Você tem aí infinitas é um número muito exagerado, mas tem várias opções corretas de montar a sua proporção. Se fugir delas, vai dar ruim. Essa primeira que eu montei é a minha preferida, porque eu tô montando dentro da própria reta. Então, olha só, eu tô montando aqui AB sobre BC, DE sobre EF, tá vendo? Então, essa é a minha armação preferida. Pra mim, é a mais fácil de entender, porque eu tô dentro da própria reta. E aí, eu tô seguindo sempre o mesmo sentido na reta. Então, eu tô pegando primeiro o segmento de cima, depois o segmento de baixo. Aí, não tem como dar errado, tá certo? Mas tem gente que gosta de fazer assim também, ó. AB,
tá para DE, assim como BC tá para EF. Vai dar certo também? Vai, porque aqui na hora que eu não multiplico AB por EF, aqui tá multiplicando AB por EF, a mesma coisa. Aqui eu não multiplico BC por DE, aqui eu tô multiplicando BC por DE, a mesma coisa. Então vai funcionar, tá? Só que essa eu não sou tão fã. Depois eu vou explicar por quê. Uma outra que é muito importante que as pessoas não pensam também é o seguinte: eu não preciso só olhar os pedacinhos, eu posso olhar o segmento maior. Então, eu posso fazer de A até C, tá para AB, assim como de D até F, tá para DE. Ou seja, eu posso dividir o segmento maior pelo menor aqui de cima, de um lado. Então, do outro lado eu faço a mesma coisa. O maior pelo menor de cima. Eu também posso fazer a mesma coisa usando de baixo. Então, eu posso ter AC sobre BC e DF sobre EF. Então, assim, essas são as que vão dar certo. Tá certo, pessoal? Erros que eu costumo ver é a pessoa inverter. Tipo, faz A sobre B, AB tá sobre BC, e aí, aqui você fez de cima para baixo. A pessoa vai e faz aqui de baixo para cima. Não pode. Tem que ser os dois de cima para baixo, como foi o exemplo que eu dei aqui, ou os dois de baixo para cima, tá? Que seria inverter as duas aqui. Ou a pessoa faz essa nessa direção, aí vem e faz essa nessa direção. Vai dar errado também, tá? Se você tá fazendo da... Vamos colocar aqui, UV. Se você faz da reta U para reta V, aqui também vai ser da reta U para reta V, tá? Senão vai dar ruim, gente, vai dar de verdade. Então, assim, tomem cuidado com isso. Quem tá em cima, quem tá embaixo na fração, tem que ser respeitado essa mesma lógica, tá bom? Eu gosto sempre, eu prefiro esse primeiro aqui, ou no caso esses dois últimos, porque aí você não tem jeito, né? Você tá trabalhando com o segmento todo, depois no menor segmento ou outro segmento. Eu não gosto desse que mistura as duas retas. Por quê? Por quê? Porque eu posso ter assim, olha. Pronto, embananou o trem todo, né? Então, ó, eu vou até fazer diferente. Eu vou marcar com marca-texto a mesma reta, tá bom? Olha, só pra ficar claro, ó, isso aqui é uma reta só, tá vendo? Que o de cá também é uma reta só. Beleza? Então, fazer dentro da própria reta eu acho mais fácil. Aqui a gente teria, ó, A, B, C, D, E, né? Também sabendo que R, S, T aqui são paralelas. Então, o que que acontece? Eu vou falar AB tá sobre BC... como DB tá para BE. Tá vendo? Você admite um sentido e vai seguindo em cima da própria reta, ó. ABBC, DBBE. Aí você consegue ter direitinho aqui quem tá para quem, tá? Aqui é mais complicado de você, é mais fácil a pessoa errar a segunda maneira de montar, por quê? Como a gente orienta que é montar sempre no mesmo sentido, aqui as retas se cruzam, você teria que montar em sentidos cruzados. Aí eu acho que é mais fácil de confundir. Então, nem vou colocar essa opção aqui, tá bom? Mas também vale aquela do todo, tipo AC, que é tudo,
sobre AB. DE, que é tudo, sobre DB. Observa que eu tô fazendo tudo pro de cima, então vai ser tudo pro de cima, tá bom? Isso tem que ser mantido, gente. Também pode ser pro de baixo. AC sobre BC. DE sobre BE. Tudo bem, vai funcionar, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Porque assim, parece ser fácil, na verdade é fácil mesmo. Então a gente não pode cair nas confusões que podem aparecer pra gente. Então, vou montar aqui um exemplo para nós. Ponho aqui, que aqui vale 10, aqui vale 7, aqui vale 42, aqui vale X. Tá vendo? Então, é só montar 10 tá para 7, como X tá para 42. Tá vendo? É fácil assim. Aí multiplica 7x é igual a 420. X é igual a 420 dividido por 7, que vai dar 60. Só isso. Fácil, né? Se eu tivesse feito aqui cruza, colocado X 15 8 45. Então, a vontade de fazer esse X sobre 45 aqui é grande, ó, mas não pode, porque o X tá numa reta, o 45 tá em outra. Então, observa, ó. O X tá na mesma reta do 15, então nós vamos montar X sobre 15. Igual, e aqui o 8 sobre o 45. Tá vendo? Então, a gente vai ficar com 45x, por aqui do lado. É igual a 8 vezes 15. Pessoal, 8 vezes 15 dá 120. Então, x é igual a 120 dividido por 45. Tá? X vai ser igual a 120 dividido por 45. É melhor transformar em frações simplificadas, tá, gente? Isso aqui dá 8/3. Como é que eu sei disso? É só simplificar em cima e embaixo. Então, assim, essa aqui eu acho que ficou bom de ver, que era só simplificar mesmo. Em cima e embaixo para chegar em 8/3, tá? Você pode simplificar por 5. Quanto simplifica por 5? Você já vai chegar aqui em cima em 24 por 9. Tanto 24 quanto 9 dividem por 3. No que você divide por 3 aqui, 24 por 3 já dá 8. E 9 por 3 já dá 3, entendeu? Não precisa montar em decimal. Fração tá lindo, tá ótimo, tá certo. Então, assim, isso é teorema de Tales. É claro que
exercícios do Enem, de vestibulares, eles vão contextualizar, ou seja, vão pegar situações do dia a dia e vão adaptar esses desenhos dentro dessas situações para que você use o Teorema de Tales aplicado a alguma coisa. Porém, a conta não vai sair disso aqui, tá bom? O outro teorema importante que a gente tem no módulo de hoje é o Teorema da Bissetriz Interna. O Teorema da Bissetriz Interna, ele só te fala o seguinte: se você tem um triângulo qualquer, você tem um triângulo qualquer aqui, mas você tem a bissetriz desse ângulo. Poderia ser de qualquer outro, mas considerando que os desenhos sempre se montam assim, né? De pegar o ângulo oposto à base. Então, a gente vai querer a bissetriz desse ângulo de cima. Vamos chamar aqui de ABC. Então, vamos procurar a bissetriz do ângulo A. Esses dias eu tô aqui com um lindo transferidor, então eu vou tentar fazer esse desenho bonitinho pra vocês. Ó. Esse aqui é um ângulo que tá chegando perto dos 85 graus. Vamos trabalhar com 84, porque 84 divide por 2. Se eu divido 84 por 2, dá 42, né? Então, eu vou achar aqui na reta o que seria o 42. Seria aqui, ó. Não, mentira, seria pra cá. É que depois do 40, 41, 42, tá vendo, ó? 42. Por que eu sei que é 84? Porque tá aqui, ó. 80 e... Aqui estaria 80, tá vendo? Aqui daria 90, tá aqui entre 84 e 85. Então, assim, ó, aproximado, só pra ficar com um desenho mais interessante aqui, mais próximo da realidade. Então, isso aqui é a nossa bissetriz, certo? Então, quando a gente faz isso aqui, acha essa bissetriz, a gente tem esse ponto de interseção aqui, que o livro chamou de ponto S. Mas não necessariamente ele é ponto médio de nada, tá? Ele é um ponto que tá aí. Então, como ele não é ponto médio, eu não posso falar que ele tá dividindo o BC ao meio, ou o BC em duas partes iguais. Então, fica naquela questão assim, nossa, então eu não consigo ter nenhuma relação com os valores desses lados? Consegue. Bom, primeira coisa, então, só pra ficar claro, né, que esse ângulo aqui é o mesmo que o de cá. Então, o que nós vamos montar aqui? Observa que a dica que eu dou, né, é pensar assim, ó, essa parte da base tá para esse lado e essa parte da base tá para esse outro lado. Então, é só fazer BS sobre BA e SC sobre CA ou AC, né? Só isso. Você também pode montar o contrário. AB, né? Sobre BS. Eu acho que é assim que tá no livro. Ou seja, tá invertendo essa fração, né? E AC sobre SC. Dá na mesma. E fica certo e fica lindo, tá bom? Mesma coisa. Então, eu vou ter um triângulo. Eu vou colocar os valores nesse mesmo. Eu vou falar assim, aqui mede 10, aqui mede 18, aqui mede, sei lá, 40. Quanto mede aqui? Então, tá do mesmo lado, tá do mesmo lado. Você vai montar o quê? 40 sobre 10, tô seguindo a ordem de cá. 40 sobre 10, igual a x sobre 18. Então, 10x é igual a 18 vezes 40, que dá 720. X é igual a 720 dividido por 10. Ou seja, x vai valer 72.
Aí o povo vai lá e fala assim, ah, 72 graus. Ó, gente, desculpa, eu arredei a folha aqui. Tá vendo, ó? 40 sobre 10, igual a x sobre 18, multipliquei, passei aqui, dividiu, né? Chegamos em 72. Muita gente vai lá, né? Todo feliz porque fez a questão e me responde 72 graus. Não é em graus, gente. Porque isso aqui não é ângulo, isso aqui é lado. Então, isso aqui pode ser 72 centímetros, pode ser 72 metros, 72 quilômetros. Vai depender da unidade de medida da questão. Caiu. Então, fiquem atentos à unidade de medida, mas nunca que isso aqui vai ser graus, tá? Porque isso aqui não é ângulo. Bom, da parte do módulo 12, era só isso que eu tinha para dizer para vocês. Lá tem o teorema da bissetriz externa, onde ele estaria fazendo a bissetriz do ângulo externo. É a mesma lógica do teorema da bissetriz interna, tá? Vou montar ele aqui. Ó, eles fizeram um exemplo aqui com um ângulo, com um triângulo obtusângulo. E eu já vou fazer com ângulo agudo de novo. Oh, meu Deus. Pera lá que eu tô achando que esse trem vai dar errado, mas tá bom. A gente tenta assim mesmo. Então, ó, A, B, C. Qual é o ângulo externo que eu vou ter aqui? Eu vou, por exemplo, pegar o ângulo externo aqui do lado do A. Eu vou prolongar esse lado, né? E vou calcular essa bissetriz aqui. Eles pegaram a bissetriz de um obtusângulo justamente para caber dentro da folha do livro. Porque quanto menor esse ângulo, mais inclinado para cima isso aqui vai sair. Aí vamos rezar aqui que vai dar certo. Vai dar certo. Ó. Isso aqui é um ângulo de pouco mais de 132 graus. Então, a minha bissetriz, ela vai marcar 66 graus. Então, ela vai marcar 66. Ela vai marcar aqui, ó. Não vai caber na minha folha mesmo. Ó. Tá doida? Vai lá pra frente. Não, vou ter que desenhar outro, gente. Abafa. Por isso que eles desenharam um triângulo obtusângulo. E é por isso que esse exercício cai pouco. Porque às vezes é meio difícil de desenhar mesmo. Então, aqui está um triângulo obtusângulo, muito bem. Estou falando que só serve para triângulo obtusângulo? Não. Tá? Mas então tá bom. Agora tá aqui A, B, C. Então, o meu ângulo, de novo, ele vai sair aqui, né? Nessa reta, nesse prolongamento do ângulo A aqui, ó. Agora, vai ficar mais fácil de caber numa folha. Então, aqui, ó. Coloquei o meu centro aqui. Ele tá medindo um ângulo um tantinho menor. Tá medindo aqui um ângulo de 150 e poucos graus aqui, ó. 152 graus. Então, de novo, metade de 152 é 76. Então, vou medir aqui 76 graus aqui, a partir daqui, ó. 76 graus vai dar aqui. Então, é só medir minha bissetriz indo pra cá. Vou trazer ela de outra cor pra não confundir vocês. Então, essa... Pessoal, eu não percebi que meu celular parou de gravar, então vamos continuar aqui de novo de onde parou. Eu tracei aqui a bissetriz, né? E prolonguei o lado BC, tá certo? Daí aqui, então, são os dois ângulos que foram divididos no meio aqui, né? Vamos só para entender. O ângulo externo que foi observado foi esse ângulo externo aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que é bissetriz do ângulo externo, é a bissetriz desse ângulo aqui. Então, aí depois nós montamos a seguinte regra.
AB sobre BS, ou seja, o lado AB sobre de B até aqui no ponto de interseção do prolongamento do lado com o encontro da bissetriz, tá? AB sobre BS é igual a AC sobre CS. Ficou a mesma fórmula daqui. Então, assim, é a mesma fórmula, só mudou mesmo o contexto do triângulo. Como eu disse, eu não tenho muito exemplo para dar, porque o livro mesmo não traz, e nem em vestibulares, Enem e tal, eu já vi teorema da bissetriz interna, nunca vi teorema da bissetriz interna sendo cobrado, tá? Então, não vou dar mais exemplo não, vou só contar para vocês o que é. Pausa o vídeo, copia que a gente já vai continuar. E vamos continuar falando de semelhança de triângulos, tudo bem, pessoal? Semelhança de triângulos. O que a gente tem que diferenciar na semelhança de triângulos? Principalmente se a gente vai lembrar que a gente estava aprendendo na escola presencialmente congruência de triângulos, né? Na congruência, a gente garantia que os triângulos, eles tinham todos os ângulos congruentes, obviamente, e todos os lados congruentes. Então, era a mesma figura, só que em figuras desenhadas em espaços, em pontos diferentes do espaço. Às vezes rotacionada, às vezes espelhada, mas era o mesmo triângulo. Aqui não. O triângulo mesmo, ele vai poder sofrer ampliações ou reduções, tá? Então, quando a gente fala em semelhança, a gente está aceitando ampliações e reduções. Então, vou tentar desenhar aqui para vocês 2 triângulos, então. Ó, um lado dele aqui mede 5, tá vendo? Vou colocar aqui um ângulo pré-definido. A partir daqui. Vou fazer um ângulo de 90 mesmo, é mais fácil. Vou falar aqui que mede 3. Atenção, esse não é um triângulo pitagórico, por quê? Porque para ser pitagórico, o 5 tinha que estar aqui na hipotenusa, porque você teria 3, 5 e 4, né? Não é o caso. Eu não tô preocupada com a conta que vai valer, mas a gente sabe que aqui, ó, eu construí para ter 90 graus, tá vendo? Então, agora eu vou desenhar um outro dobrando os lados, só para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, eu vou dobrar aqui. Então, em vez de ter 5, aqui tem 10. A partir daqui, eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Então, ele tem que sair nessa direção aqui. Ele tem que ter 6 de altura. Então, aqui, ele vai ter minha hipotenusa. Gente, eu desenhei triângulo retângulo porque ele é mais fácil de desenhar aqui tendo régua e transferidor rapidão, tá? Mas poderia ser qualquer outro triângulo se a gente conseguisse fazer isso, né, de uma maneira mais tranquila. O que a gente percebe? Eu dobrei os lados, tá vendo? 5 virou 10, 3 virou 6, mantive aqui o ângulo de 90 graus. O que vai acontecer, então? O meu triângulo, ele parece sim ser o mesmo, só que esse aqui é menor do que o de cá, tá vendo? O que a gente tem que perceber? Quais são as propriedades de uma ampliação ou de uma redução? Os ângulos se mantêm, só muda o valor dos lados, mas todos os lados mudam na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrei o 5
e mantive, né, o formato, o 3 também foi dobrado. E antes de medir a hipotenusa aqui, ó, a gente tem que garantir que essa hipotenusa foi dobrada, quer ver? Ó. Essa hipotenusa aqui tá medindo aproximadamente 5,8. Então, aqui tem que medir 11,6. Tá vendo aqui? Mede 11, ó. Ela vem até aqui, ó. 0,6 direitinho. Então, outra coisa que a gente tem que ver é se os ângulos se conservam, né? Então, colocando aqui, ó. Esse é um triângulo. Olha, que tá quase 30 graus. Tá dando 31 graus. Aqui, ó. Opa. Obviamente, 59 graus, né? Que é quase 60. Mas quis medir pra vocês poderem conferir. Então, quer dizer, será que aqui a gente vai conseguir manter? Tomara que sim. Cruzem os dedos, eu estou cruzando. Ó, direitinho. Passou do 30 certinho. Então, eu já posso considerar que aqui é 31 graus. Então, aqui também tem que dar 59, hein? Medir por dentro aqui, pra ficar mais fácil. Aqui, gente, ó, se eu ando aqui por dentro aqui, vai bater direitinho, ó, 59 graus. Então, olha que legal. A ampliação, ela muda os lados, mas ela conserva os ângulos, tá vendo? Ou redução, tá? É só questão de ponto de vista. Então, se eu já tiver dois triângulos que eu consegui saber que eles são semelhantes, também por uma regra de 3, né? Usando razões e proporções. Se eu conheço dois lados de um triângulo e um lado homólogo, né? Correspondente no outro, eu consigo descobrir o outro lado que eu não conheço. Só usando regra de 3. Tá? Mas antes de chegar nas contas propriamente ditas, vamos passar aqui os casos que a gente tem. Casos de semelhança. Então, primeiro caso que a gente vai ter, o primeiro critério, né? É ângulo, ângulo, ângulo. Eles chamam só de AA, mas vocês podem pôr AAA, né? Porque, como a soma dos ângulos internos é 180, se você conhece dois, obviamente você vai conhecer o terceiro. Não tem muito por onde sair. Então, ângulo, ângulo, por quê? Quando você tem ângulo, ângulo, você vai ampliar ou reduzir mantendo os ângulos, então você vai conseguir manter as medidas também. Uma curiosidade é que esse critério, ele não era critério de congruência. Justamente porque, como é só ângulo que ele tem, ele não preocupa com o lado, né? A gente pode ter que, olha, os três ângulos congruentes aqui, tá vendo? E os lados totalmente diferentes, né? Então, assim, lá no critério de congruência, que a gente precisava forçar que os lados fossem com a mesma medida, esse primeiro critério lá não valia, mas aqui ele vale. Então, se você tem dois ângulos conhecidos nos dois triângulos, você já pode falar que esses triângulos são semelhantes. Segundo critério. Lado, ângulo, lado. Quer dizer, você conhece um lado, um ângulo e um lado. Foi até o critério que a gente usou para construir, né? Eu tinha o 5, tinha um ângulo de 90, tinha o 3. Tinha o 10, tinha um ângulo de 90 e tinha o 6. Então, eu já consegui, quando a gente mediu, a gente mostrou que aqui realmente manteve a proporção da hipotenusa, né? Que era o lado que a gente não conhecia. Então, assim, esse foi até o critério que a gente usou para construir e é um critério, um dos mais
famosos, assim, mais utilizados. Terceiro critério, lado, lado, lado. Ou seja, ele está falando que se você conhece os três lados dos dois triângulos, né? Você já está forçando os ângulos a se encaixarem dentro desse formato. Coisa que antes não podia, né? Seguindo aqui. É bom deixar claro que tinha dois casos que a gente ainda conhecia lá do outro que aqui também não vai aplicar, porque esse primeiro critério aqui mata ele, né? Quando a gente tinha o ângulo, lado, ângulo. Se eu já tenho dois ângulos e já falei que serve, esse lado aqui ele não se torna importante. E também tinha lado, ângulo, ângulo oposto. Também é critério de congruência, mas não precisa ser critério de semelhança, porque você já garantiu dois ângulos, então é claro que eles são semelhantes. Então, é isso. Se você tem dois ângulos, você já considera que eles são semelhantes tranquilamente. Agora, se você só tem um ângulo, você precisa de ter dois lados, ou os três lados, para justamente forçar que ele tenha esse formato, tá? Então, tá bom. Dito isso, como que eu resolvo essa questão, então? Agora eu vou desenhar a mão livre e todo mundo vai acreditar em mim, tá? Sucesso, sucesso. Se eu falo assim, isso aqui é a altura de uma pessoa que mede 1,60 m, ou seja, 160 centímetros. E a sombra dela, uma determinada hora do dia, estava dando 210 centímetros, ou seja, 2,10 metros. Aí vamos falar que isso aqui é a sombra de uma casa, que eu não sei a altura da casa, mas que a sombra dessa casa deu aí 35 metros, por exemplo. Aí eu quero saber a altura da casa. Ó, a preocupação inicial é o seguinte, aqui tem centímetro, aqui tem metro, então tem que passar de centímetro para metro. Então, 35 metros é a mesma coisa que... Pera lá que tem que apagar aqui. 1 metro tem 100 centímetros, né, gente? Então é só multiplicar por 100, ou seja, só pôr 2 zeros. Então é 3.500 centímetros. E aí, gente, vocês podem fazer o seguinte, a gente percebe que isso aqui vai ser dois triângulos semelhantes, porque quando fala de sombra, a gente já supõe que isso aqui é um triângulo retângulo, porque a sombra ela vai ser sempre perpendicular, né, com relação ao objeto que você está calculando a sombra dele. Outra questão, para a sombra vir, você precisou de um raio de sol. Então, esse raio de sol fez um ângulo aqui, ó, né? E esse raio de sol fez o mesmo ângulo aqui, porque é simultaneamente. Então, você sabe que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui. Então, quer dizer, você já tem dois ângulos iguais, né, com a mesma medida, dois ângulos congruentes. Você já sabe que os triângulos são semelhantes e por isso que você vai sair fazendo aí lindamente o seu... a nossa regra de 3 aqui que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos falar o quê? Base tá para base, como altura tá para altura. Eu prefiro, tá? Tipo, base menor tá para base maior, como altura menor tá para altura maior, né? Mas é só pensar nos lados que são correspondentes. Mas sempre pensa, eu vou do triângulo menor pro triângulo maior, ou eu vou do triângulo maior pro triângulo menor. A única que eu não sugiro, gente, é fazer dentro do próprio triângulo. Porque se o triângulo tiver espelhado, você pode se confundir em quem tá pra quem. Tá? Então, eu prefiro e sugiro, aconselho, que vocês façam assim, do triângulo menor pro triângulo maior. Não dentro do próprio triângulo, tá bom? Então, tá bom. O que vai fazer, então? 160 tá pra X... Aliás, base, né? Então, 210 tá para 3.500. Assim como 160 tá para X. Então, vamos fazer essa conta. No multiplicar... primeira coisa que a gente pode fazer é cancelar um zero aqui
e o zero aqui. Por favor, não vamos simplificar esse zero com ele, porque nós vamos acabar de multiplicar, como é que nós vamos cancelar? Né? Então, a gente vai ter 210x, aliás, 21x só, porque a gente simplificou, é igual a 160 vezes 350. Vou continuar aqui em cima para ficar melhor, tá? 21x, então, é igual a 56 mil. E aí, gente, esse 56 mil aqui, quando eu divido por 21, não vai dar exato, não. Porém, a gente sabe que 56 mil e 21 dividem ao mesmo tempo por 7. Então, eu vou simplificar aqui para ver o que dá. Quando eu divido 56 mil por 7, dá 8. 8 mil, né? E 21 por 7 dá 3. Então, na verdade, basta dividir 8 mil por 3. Vai dar decimal. Dá 2.666,66 e por aí vai. Em centímetros. Então, para passar para metro, né, eu vou dividir por 100. Então, dá 26,66 metros. Que se vocês quiserem dar uma ligeira arredondada, vocês podem falar que é 26,7 metros. Mas assim já tá bom. Tá certo, pessoal? Então, esse é um exemplo de um exercício que envolve semelhança de triângulos. Do mesmo jeito que falei de semelhança de triângulo, essa semelhança também pode ser levada para qualquer polígono, desde que você observe os lados que são os correspondentes nesse polígono. Então, eu poderia fazer isso com quadriláteros, poderia fazer com pentágonos, com hexágonos e assim por diante, tá certo? A regra é apenas perceber se eles realmente são semelhantes, ou seja, se um é a ampliação ou a redução do outro. Uma outra pegadinha que acontece muito é querer misturar teorema de Tales com teorema de triângulos, com semelhança de triângulos. E, na verdade, esse foi o motivo pelo qual eu quis colocar tudo no mesmo vídeo, tá? Porque é uma coisa que as pessoas confundem. Vou pegar um exemplo de um exercício que não está no livro, porém eu adoro. Que é assim, tem um OVNI que vai... tem uma nave espacial que vai descer um OVNI, né? Já tem gente achando que nós estamos com coisas sobre a Terra. Então, aqui está. Aí, aqui tem um OVNIzinho menor aqui, tipo, aqui é a nave-mãe e aqui é o que vem pra Terra. Certo? E aí, fala o seguinte. Aqui embaixo, a gente tem um raio de 16... Um raio não, aqui a gente tem a medida de 16 metros. A gente sabe que até aqui nós temos 50 metros. E daqui pra cima nós temos 30 metros. E aí a gente tem que saber, então, qual que é, né, o diâmetro aqui do nosso OVNI. O que eu percebo? As pessoas querem fazer teorema de Tales. Por que eu falo que quer fazer teorema de Tales? Porque quer fazer 30 tá para 50. Assim como o x tá para 16. Mas não pode. Por quê? Porque você estaria fazendo pedaços, tá vendo? Olha, assim como seria a ideia do teorema de Tales. Porém, no teorema de Tales, eu vou até resgatar ele aqui. No teorema de Tales, a gente sempre trabalha com lados não paralelos, tá vendo? Os lados paralelos a gente não trabalha. O 16 e o x estão aqui no que seria o feixe de retas paralelas do teorema de Tales. Nada no teorema de Tales trabalha com a parte do feixe de retas paralelas, trabalha só com o que não é paralelo. Por isso, fazer 30 sobre 50, x sobre 16 vai dar errado. Na verdade, você tem que dividir isso aqui em dois triângulos. Sim, aí funciona. Você tem um triângulo menor, que é o triângulo que tem uma altura de 30, que foi dada, né?
E você sabe que aqui, ó, é o seu lindo OVNI. Tá vendo? E você tem um triângulo maior, que você sabe que aqui é 16. E outro, aí vem uma pegadinha, porque o povo fala que a altura aqui é 50. E não é 50, gente. 50 é do chão até a nave filha. Até a nave mãe, você tem uma soma de 30 com 50, que é 80 metros. E agora sim, você consegue fazer isso aqui bonitinho. Então, a gente vai falar o quê? Base tá para base, como a altura tá para altura. X tá para 16, como 30 tá para 80. E aí, multiplicando, você tem, então, 80x é igual a 16 vezes 30. Então, 80x é igual a 480. X é igual a 480 dividido por 80, que dá 6. 6 metros. Olha que questão bonitinha. Então, assim, aqui é um exemplo onde a pessoa vai quente para montar. Vou até escrever para ficar visível. O que não pode ser escrito? X sobre 16 igual a 30 sobre 50. Quem monta isso aqui caiu numa pegadinha. Gigantesca, tá, gente? Então, por favor, não caiam nessa pegadinha. Tudo bem? Então, ficamos por assim na aula de hoje. Depois que vocês tiverem terminado de copiar, vocês podem ir lá no Google Sala de Aula, que vai ter exercício esperando por vocês. Ai, os exercícios tão lindos, tão maravilhosos, tão legais. Enfim. E ficamos assim, tá bom? Então, até a próxima e um beijinho. Tchau, tchau!